Muito bem. Marcos, nós temos duas perguntas aqui Sim. nos comentários que acho que dá para a gente casá-las. A Eliana citou há pouco a questão das metodologias ativas, o que você pensa delas, né, a Uhum. respeito delas, que a gente fala muito hoje, né, a respeito disso. E o Fernando, ele voltou, né, na questão da educação bancária que você citou, e ele falou que também nós, professores, sentimos é, um certo medo, né, uma insegurança em modificar os nossos métodos por conta dessa questão de se perder o controle daquele conteúdo programático, porque estou até aumentando um pouco aqui a pergunta, se me permite o colega, né? Porque a gente tem, né, um determinado número de habilidades, de conteúdos a serem cumpridos num bimestre, e nesse tipo de ensino que você cita, né, nesse tipo de escola, eu imagino que a gente não consiga ter essa velocidade, né, que a gente espera hoje, por exemplo, né, tantas habilidades para um curto período, por exemplo, de um bimestre. Então ele coloca a seguinte pergunta, né? O que o senhor recomendaria como ponto de partida para começarmos uma mudança? Optando, por exemplo, pelo aprendizado baseado em projetos? Por isso que eu disse que as duas casam, né? Porque também tem a ver com as metodologias ativas. Com certeza. Bom, é, primeiramente, o professor precisa entender que ele precisa se desconstruir. Porque se eu, professor, não me desconstruir, ou seja, as minhas crenças, o que eu aprendi, o que eu achava que devia fazer, que seria o certo, nada vai dar certo. Nada. Então, eu preciso me desconstruir e dizer para mim mesmo: bom, eu estou vendo uma coisa completamente nova, mas eu preciso dizer para mim que eu vou acreditar, vou fazer todos os esforços e tenho que tentar para ver se realmente vai dar certo. O problema é que, a priori, nós já descartamos. Conversando com o nosso José Pacheco, dizendo assim, pois é, aí vem o professor, pois é, professor, sabe, eu gostaria muito que fosse assim, mas, e aí vem mas, porém, entretanto, contudo, ou seja, ele não quer sair da sua zona de conforto, ele não quer sair do seu lugar. E aí, como o Pacheco disse para mim, Marcos, eu já aprendi e passo a lição para você, não perca tempo com esse professor. Nós precisamos do professor que queira realmente mudar, fazer diferente, para não ter esses péssimos resultados que nós estamos vendo. E um bom início, então, é trabalhar com essas chamadas metodologias ativas, e entre elas, trabalhar por projetos. Que, aliás, a Escola Inovadora tem isso como uma das suas bases, em que você vai pegar a sua turma de alunos, já que a escola está formatada assim, vamos iniciar trabalhando com a formatação da nossa escola. Então, você tem uma sala de aula e você tem alunos com você. Mas você vai parar de ensinar. Você vai, então, formar grupos de 5 até 6, né, no máximo, né, e eles vão começar a trabalhar em grupo. Como é que você vai fazer? Você vai dar para eles assim, olha, aqui na minha disciplina, nós temos que estudar isto, isto, isto e isto. Vocês estão livres, cada grupo, para escolher o que quer estudar, por onde quer começar. No início, os alunos vão desconfiar, né? Achar que o professor está fazendo uma pegadinha conosco, né? Não, não é pegadinha. É isso mesmo. Eu não vou dar aula, mas vou trabalhar com vocês. Então, cada grupo está livre para escolher o tema que quiser. Só que essa liberdade, na verdade, ela é disciplinada, porque eles vão preencher uma folha de projeto, ou seja, qual é o tema que vão estudar, quem forma o grupo, o prazo que vai ser dado para que esse estudo seja feito, quais são os objetivos a serem alcançados, como que a avaliação será feita, e a partir daí o professor vai orientá-los, vai indicar livros, vídeos, etc., o que eles podem fazer dentro da pesquisa naquele prazo. E o professor acompanha, faz os esclarecimentos quando forem necessários, mas são eles que estão trabalhando. Muito bem, agora vamos à avaliação. Como é que vai ser avaliado isso? Nada melhor do que fazer roda de conversa. Então, todo mundo fazendo a roda lá na sala, e cada grupo vai expor
né, aquilo que pesquisou, que estudou e compreendeu. Eu vou dar aqui um exemplo prático, acontecido no Centro Educacional Conhecer, lá em Leopoldina, Minas Gerais. Eu estava presente, acompanhando a roda de conversa, e os alunos que estavam na faixa etária de 7, 8 anos, estavam apresentando seus projetos de pesquisa sobre as aves. E um grupo estava falando especificamente sobre os morcegos. E disseram assim, olha, na nossa pesquisa nós descobrimos que a maior parte das espécies de morcego vivem principalmente na América Latina. E aí uma aluna que não era do grupo levantou a mão, porque tem disciplina. Quando um aluno levanta a mão, o que está apresentando para, porque esse aluno quer indagar alguma coisa. E, passada a palavra, ela perguntou, onde fica a América Latina? A dúvida, tranquila, isso mesmo. Só que eles se entreolharam lá no grupo e descobriram que eles também não sabiam. Eles não tinham se preocupado com isso. E ficou o problema, e agora? E aí olharam para mim, né? Bom, o professor Marcos está aqui na roda de conversa, vai ser a nossa tábua de salvação. Mas aí vem a nova metodologia. Então, eu olhei para eles assim, muito bem, vocês querem a minha participação. Então, vamos lá. A informação é que os morcegos vivem principalmente na América Latina. Eu quero saber se Leopoldina, a cidade de Leopoldina, tem morcego. Tem morcego aqui? Bom, aí vieram as histórias, né? Lá na casa da minha avó, no sítio do meu tio, e não sei o quê, tem morcego em Leopoldina. Ótimo. E Leopoldina fica em que país? Ah, Brasil, nós somos brasileiros. Se tem morcego em Leopoldina, Leopoldina fica no Brasil, tem morcego no Brasil? Claro que a resposta espontânea é sim. Ou, é claro, tio. Mas aí você faz ainda. É claro por quê? Qual foi o seu raciocínio para chegar a essa conclusão? Eu quero a explicação. E eles vão ter que explicar. E aí, nesse tipo de raciocínio, chegamos à conclusão que o Brasil também fazia parte da América Latina, já que o Brasil tem os morcegos. Mas onde fica a América Latina? Não, a resposta não tinha sido dada. Eles disseram, bom, agora eu tenho que parar, porque vocês têm que estudar. Na minha época, eu iria indicar que vocês olhassem assim o Atlas Geográfico, mas que vocês não devem saber o que seja isso, certo? Mas tem o Dr. Google, o Dr. Google é uma grande fonte aí. E aí, então, a professora pegou a palavra e disse assim, pois é, então vamos fazer o seguinte, o grupo vai encerrar a sua apresentação, mas vai ganhar mais uma semana, porque vocês não passaram pela avaliação. Vocês não sabem onde fica a América Latina. E a dúvida ficou aqui no grupo. E aí, então, eles ganharam mais uma semana para continuar o projeto. Aí, o outro grupo apresentando sobre as aves que voam, e eles fizeram, então, uma afirmação taxativa. Só existe uma ave em todo o planeta que não voa. É a galinha. Ah, todo mundo começou a levantar a mão. Não, lá no sítio da minha avó já vi uma galinha voar. E agora? A galinha voa ou não voa? E aí o grupo ganhou também mais uma semana. Pois como que vocês podem dizer que concluíram a pesquisa e já aprenderam tudo? Agora vocês vão ter que pesquisar se essa galinha voa ou não voa, porque asas ela tem. E aí? E assim a roda de conversa vai, a assembleia, e as avaliações vão sendo feitas. E o professor, que é o orientador de cada grupo, ele sabe quem estudou e quem não estudou. E se for o caso de dar nota, de dar algum tipo de conceito, já que nós temos que obedecer à atual legislação, você vai falar, o grupo aqui, o grupo A, vamos lá, a Mariazinha vai receber 7,5, o Joãozinho 8,5. É claro que eles vão questionar, espera um pouco, nós fazemos parte do mesmo grupo e cada um tem uma nota diferente, um conceito diferente? Sim, porque eu trabalhei junto de vocês, eu vi quem se esforçou, quem de fato pesquisou, quem se interessou, quem foi atrás dos materiais, e etc. Então, não pode ter uma única nota. Vocês entenderam? E aí eles entendem, puxa, realmente nós temos que ser responsáveis. Acabou esse negócio que eu não faço nada, mas me penduro no grupo. Eu vou ganhar a nota que eu não mereço. Então, é uma questão de acreditar nessas novas metodologias e, como professor, iniciar isso com a minha turma, na minha sala de aula. Aos poucos, os colegas vão começar a pensar, vem cá, o que você anda fazendo lá?
É porque os alunos vão falando isso e aquilo, a coordenação vai chegar junto de você, e mesmo que chegue para você para dizer que você não pode fazer aquilo, não tem problema. Pegue a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e mostra para esse gestor, para esse coordenador, os artigos 22 até 24. Faça ele ler. E diga, quem disse que eu não posso? Está na lei. E aí você começa até ter uma equipe para pouco a pouco começar a fazer diferente.
é uma questão mesmo de desconstrução, né? Daquilo que a gente vivenciou enquanto aluno e descer aquele degrau, né? Que o professor, que nós todos, né? Eu também me incluo, que a gente ainda tem a necessidade de se sentir hierarquicamente, né? Em algum outro patamar e a gente não consegue estabelecer aquela relação direta. E um outro ponto importantíssimo que você toca é a questão da investigação, né, desse aluno, ele vai sendo chamado, né, algo como a maiêutica socrática, né, ele vai sendo chamado ao diálogo e à reflexão, à criação de hipóteses. Então, assim, muito bacana. O pessoal aqui nos comentários está elogiando bastante, está falando também da questão da mudança, né, que é algo que tem que se querer, né, realizar, não é algo automático mesmo, é algo que a gente tem que se dar conta da necessidade dela e iniciar o processo, né, ainda que em outras instâncias isso não ocorra, mas enquanto ela tem que ocorrer mesmo no campo individual primeiro, né? Isso aí. Bom, professor, então agora eu gostaria que você falasse um pouco a respeito daquela distinção, né? Eu li há algum tempo já nas suas redes, né, fazendo aquela distinção que para muitos de nós, né, ela já é algo real, algo concreto entre o ensinar e o educar, né? Mas ao mesmo tempo a gente lê muito ainda nas redes, né? A família educa, a escola ensina, né? E aí, muitos colegas professores também ainda têm essa visão, né? Então, o que a gente diria para esses colegas que ainda acreditam que seu papel é exclusivamente esse ensino? Bem, o professor, na verdade, precisa ser um educador, na plenitude dessa palavra, e precisa entender que, embora ao longo do tempo nós tenhamos, de fato, substituído o educar pelo ensinar ou pelo instruir, mas que isso não é educação. O ensinar faz parte da educação, mas educar é proporcionar ao nosso educando que ele tenha o espaço para realizar o seu desenvolvimento cognitivo e emocional, como ser integral que ele é. Nós temos que lembrar que crianças e jovens são seres humanos, são pessoas, como nós também somos. Portanto, eles têm sentimento, eles também têm inteligência, sim, mas que está precisando de um toque, precisa desabrochar. E que nós não estamos na escola para fazer o papel apenas de ensinar. E dizer que as questões, por exemplo, de comportamento não tem nada a ver conosco, porque isso é um problema só da família, é um problema dos pais. A grande educadora brasileira, Tânia Zaguri, ela fez certa vez uma pesquisa em que ela entrevistou, ela com a sua equipe, 10 mil professores e 10 mil pais. Ela apresentou os resultados da pesquisa na Concha Acústica da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A Concha Acústica da UERJ é enorme e cabem praticamente 4 mil pessoas lá dentro. E ela fez a apresentação da pesquisa apenas e tão somente para professores. Então, a Concha Acústica da UERJ lotada de professores. E ela, então, destacou uma questão. Foi perguntado aos professores onde está a causa dos problemas que você enfrenta na escola com os seus alunos. 99% dos professores responderam que a causa estava lá na família. Porque os pais de hoje não controlam os filhos, não dão limites, não sabem educar. Ok. Aí, mesma pergunta foi feita para os pais. Onde vocês acham que está a causa dos problemas que vocês enfrentam com os seus filhos dentro do lar? 99% disseram que o problema está nessa escola. Essa escola que não sabe mais educar. Esses professores. Estava assim. Então, ela olhou para a plateia e disse assim, aqui dentro, nós só temos professores. Eu gostaria que vocês levantassem a mão se vocês também forem pais. Quem é pai e quem é mãe, levanta a mão. É para aquele universo, né? Levantando a mão. Perceberam a situação?
Enquanto professor, você diz que a culpa é dos pais. Mas enquanto pai ou mãe, você diz que a culpa é do professor. E aí, a culpa é de quem? Porque vocês estão se culpando. Mas desde quando nós temos que, ou podemos separar uma coisa da outra, ou seja, a família da escola, a escola da família, os pais dos professores, os professores dos pais, todos nós somos educadores. Mas vocês sabem qual é o problema? É que tanto os pais na família quanto os professores na escola se perderam da educação. Não sabem mais educar. E aí você vê uma criança de 2 anos de idade, dando ordens aos seus pais. Você quer comer o quê? Mas é uma criança de 2 anos. Desde quando a criança de 2 anos escolhe o que quer comer, onde quer sentar, que roupa quer vestir e vai por aí afora. Se quer ficar com a vovó, se quer ir para casa. E os pais baixam a cabeça. E os professores é a mesma coisa. Mas, professor, por que eu tenho que aprender isso? Porque está no currículo e vai cair na prova. E ele não pode pensar diferente. Ele não pode questionar absolutamente nada. Nós estamos preocupados em ensinar, educar e desenvolver as potencialidades de forma equilibrada do nosso educando, seja ele quem for. E para isso nós precisamos quebrar esse paradigma do ensinar. E temos que voltar urgentemente ao educar. Mas eu não educo falando, eu não educo ensinando conteúdos. Eu educo com o meu exemplo. Eu educo permitindo interatividade. Eu educo caminhando com ele. Todos os professores precisam entender que não estão na escola e na sala de aula para dar aos seus alunos aquilo que eles têm de conhecimento. O professor só pode dar aquilo que ele é, e nada mais do que isso. E se ele não for, e aí a questão da ética, tudo que ele ensinar não tem validade. Eu estive certa vez num colégio, que no caso era particular, mas o exemplo é para qualquer escola pública ou particular, em que eu estava na sala dos professores, a hora do intervalo, e tinha uma plaquinha lá na porta de entrada, uma famigerada plaquinha, me deu vontade de arrancá-la, mas eu não podia, já que eu era um visitante, estava lá, proibida a entrada de aluno. Eu não sei por quê. Por que o aluno pode entrar naquela sala e conversar com seus professores? Mas não podia. Então, 2 alunas, já adolescentes, chegaram na porta, pararam ali, para perguntar se o professor de biologia lá estava, porque eles queriam conversar com ele. Ele estava. E ele estava coordenando, na época, na escola, todo um projeto de esclarecimento sobre os malefícios das drogas. Amanda, você já pode imaginar o que ele estava fazendo lá no outro canto da sala. Fumando. Ele estava lá fumando, tragando o seu cigarro. E elas viram. E como eu estava mais próximo da porta, ouvi quando uma falou para a outra, olha lá, que está fumando. Depois vai lá para a sala para falar aquelas coisas lá para nós. Quem é ele se ele tem esse vício? Ou seja, todo o projeto que ele coordena foi por água abaixo. É um navio a pique. Ele não é exemplo. Ele esconde o fato, mas elas descobriram, e isso espalha pela escola rapidamente. Ele fuma escondido, mas depois vem dizer para nós não fumarmos, que a droga é isso, que a droga é aquilo, quando ele se droga, porque o cigarro é uma droga, o aperitivo é uma droga. Então nós temos que conciliar as duas coisas. Parar de ensinar, paremos para o campo da educação, e lembrar que a educação é aquilo que nós somos, porque a educação mais importante é a educação ética, é a educação que vai propiciar que eles consigam, na sua formação, no seu desenvolvimento, ter o senso moral para discernir o que é bom e o que não é bom, para ele e para os outros. Fantástico. Professor, eu disse nos áudios que eu havia mandado que isso aqui ia se tornar um seminário, tá? Eu não estou nem no meio ainda. Mas nós vamos ter que marcar outras ocasiões. Então já fica comprometido, tá? Enfim, ó, vamos para uma outra pergunta. A questão
que eu gostaria muito de falar a respeito das equipes gestoras também, das nossas escolas. Muitas vezes a gente sente, né, aqui em 2016, a gente fez um ciclo de algumas formações já a respeito do socioemocional, dando importância a essas questões. E a gente percebia que muitos gestores, muitos coordenadores ali presentes, também sentiam da mesma forma como nós, né, a necessidade desses temas. Mas vamos pensar numa escola que o professor tenha já essa visão mais ampla, né, deseje realizar essa formação mais integral do seu aluno, e ele esbarre numa equipe gestora ainda um pouco tradicional, intransigente, resistente. Como que a gente pode, que tipo de ferramentas, né? Uma formação específica. Eu faço referência também, né, à sua publicação a respeito da gestão humanizada, que eu acho muito importante. Fala um pouco disso para a gente. Não resta dúvida que a gestão escolar é muito importante, né? Nós precisamos ter gestores dentro da escola. Só que esses gestores precisam entender que hoje, quando falamos da gestão humanizada ou da gestão servidora, que é uma gestão aberta, democrática, que vai permitir que professores, funcionários de apoio, pedagogos, alunos, pais e responsáveis participem. Aí nada melhor do que implementar paulatinamente na escola as assembleias. Aí, nossa, mas se todo mundo vai dar opinião, se todo mundo vai poder falar, se todo mundo vai poder fazer exigências, como é que nós vamos fazer? Vai formar os grupos de trabalho e vai, pouco a pouco, depurando as ideias, mas permitindo que aquilo que é bom aconteça. E vai avaliando dentro desse processo. O gestor precisa entender que ele tem que ser um grande apoiador dos professores. O professor não pode ficar sozinho. Ele depende da coordenação pedagógica, ele depende da gestão para muitas coisas. Alguns gestores, principalmente da escola pública, eles dizem que eles estão amarrados. A Secretaria de Educação não permite, é muita cobrança, são relatórios a serem feitos, é currículo a ser cumprido, carga horária, etc. De fato, nós temos uma burocracia excessiva, mas que não impede que o gestor quebre paradigmas. Volto aqui a me referir à nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é uma desconhecida dos educadores, e a LDB diz que a escola, ela pode, está lá, artigo 24, ela pode se organizar por seriação, por idade dos alunos, pode se organizar por grupos de estudo, etc, etc. Elenca quase 10 formas, 10 formatos ali de organização escolar. Vou dar um exemplo prático aqui, que é o Conhecer lá em Leopoldina, quando bateu a fiscalização. Lá em Leopoldina, em Minas Gerais, o Conhecer responde à Superintendência de Ensino da Secretaria de Estado de Educação, como escola particular. E aí a inspetora chegou lá, olhou a escola, e, claro, ela está burocratizada, ela está formatada nessa coisa toda, e ela queria ver diário de classe, notas, e vai por aí afora. Tudo que o Conhecer não faz. E aí dá um problema sério, né? Conhecer uma escola inovadora reconhecida pelo MEC. E aí, então, nós sentamos e conversamos, e aí vamos flexibilizar isso. Olha só, a gestão pega aí a secretária, ó, ela quer porque quer o diário, né? Ela quer ver notas lançadas de 1 a 10, ela quer ver isso, não tem problema. Vamos pegar o que nós fazemos, o processo de avaliação integral, contínuo, que é feito aqui dentro, e vamos, então, transformar em números. E a secretária lança tudo, ela senta aí e fica lançando tudo dos diários de classe. Não tem problema. Então, o que acontece? Nós descobrimos que a escola pode ser diferente, mas obedecendo à legislação e obedecendo à burocracia da Secretaria de Educação. Aí a mesma inspetora foi olhar, então, a escola. E acompanhando, então, a diretora, disse, eu quero ver aí
a sala da turma aí da sexta série. E aí a nossa diretora olhou para ela, não tem. É como que não tem? Eu acabei de ver o diário de classe, tá, não sei o que lá. Sim, mas na prática não tem. Nós não temos uma sexta série, nem uma sala para sexta série, porque os alunos aqui trabalham em grupos de pesquisa, desenvolvendo projetos juntos e misturados. Agora, eu posso mostrar, né, os locais onde eles ficam com as professoras monitorando, orientando. Vamos entrar aqui no espaço tal. E ela então ficou maravilhada, que viu todo mundo lá com as carteiras juntas, formando os grupos de trabalho, aquela coisa toda, grupos de responsabilidade, e não sei o quê. Né? E ela, quando saiu dali, ela saiu da sala, aí a diretora me contando, diz assim, mas isso não pode. Ué, não pode? Por que não pode? Onde está escrito que não pode? Não, não sei, mas eu acho que não pode. Pode sim, está na LDB, nós podemos ter esse tipo de organização, não tem problema nenhum. E olha, tem várias escolas públicas aqui por esse Brasil que já estão nessa organização e autorizadas pelas suas respectivas secretarias de educação. Eu não sei, eu estou com a cabeça confusa. Coitado da nossa inspetora. Então, é possível. Dá para fazer, sim. É claro, gente, não é para sair derrubando as paredes, atropelando todo mundo, fazendo campanha para tirar o gestor. Não é por aí. Nós precisamos conquistar os nossos colegas, conquistar a gestão e mostrar que uma gestão participativa, humanizada, que é justamente o gestor que sente o outro, que sabe trabalhar com o outro, é o ideal para dentro da escola. Pode levar muito tempo para ter essa transformação, mas nós não podemos desistir. E vamos fazendo a nossa parte, e aos pouquinhos, pega um livro que fala sobre isso, deixa lá, sobrando lá na secretaria, o gestor vai passar, vai bater os olhos, quem sabe ele pega o livro, ou um texto, daqui a pouco você convida para ele dar uma olhada lá na sala, no trabalho que você está fazendo, e os bons resultados desse trabalho, porque em princípio ele não acredita, mas quando ele enxergar os resultados, pouco a pouco ele vai passar a acreditar e de repente vai chegar para você, vem cá, me explica melhor isso daí. Pronto, começou o processo. E assim vai. Mas eu faço um apelo aqui a todos os gestores escolares para que se humanizem, para que acreditem no novo. O novo necessariamente não é ruim. E aquilo que nós estamos fazendo até o dia de hoje, necessariamente não é bom. Então, basta pensar nisso e acreditar. E lembrar que a melhor gestão é a gestão servidora. É a gestão que sabe trabalhar em equipe. E é isso que nós estamos precisando. Muito bem. Marcos, agora vamos falar um pouco a respeito das famílias. A gente já falou aí dessa Torre de Babel, né, desse desencontro família, escola, que muitas vezes acontece. Mas vamos pensar numa situação de uma família aí, né, responsáveis que tenham uma visão mais humanizada do processo educativo, uma visão diferenciada. Mas a escola do filho, né, é uma escola muito tradicional ainda. Como... Amanda, sua internet congelou, travou. E parece que perdemos o vídeo e o áudio. Bem, enquanto a Amanda tenta resolver o seu problema de conexão com a internet, de qualquer maneira, a pergunta já está formulada, que é essa questão da influência e da interação dessa família com a escola tradicional. Nós sempre recomendamos que os pais não batam de frente com a